Aleluia. Prontos para a palavra? Amém. Aleluia. Eu quero entrar, a partir de hoje, num tema chamado honra. Ok? Vamos conversar aí, talvez por uma ou duas ou três ou quatro semanas, não sei ainda, mas nós queremos desenvolver esse assunto, honra. É importantíssimo esse assunto. Um assunto que tem sumido da nossa cultura, um tema que tem desaparecido nessa geração, chamado honra. A Bíblia diz que nós devemos honrar. A Bíblia diz que nós devemos honrar ao rei, honrar ao Senhor, honrar ao irmão, honrar aos filhos, honrar ao cônjuge. A Bíblia, ela trabalha no fundamento, um dos fundamentos fortes da Bíblia é a honra. E é interessante como isso tem se perdido, e cada geração que passa tem descoberto menos, tem falado menos, tem entendido menos sobre esse assunto tão poderoso. Querido, a Bíblia diz que aquele que honra é honrado. A Bíblia diz que se você recebe o profeta no caráter de profeta, se você honra ele como profeta, você recebe a honra, destrava, a honra ativa, a honra libera. Está com um problema no teu casamento? Comece a honrar o teu cônjuge. Honra. Coloca ele em lugar superior. Pastor, você está louco? Por minha mulher, eu estou frito. Você não conhece. Querido, aplica o princípio por fé. E você vai ver as mudanças que isso traz. Aprenda a honrar no trânsito. Qual é o grande desafio do trânsito? As pessoas querem sempre ter a prioridade. Aprenda a honrar. Deixa ele passar. Quando você vê alguém ligando a seta, deixa ele entrar. Entenderam? O curitibano só que entende isso, né? Honra. Vamos falar sobre isso. Vamos tentar estudar, entender um pouco melhor sobre isso, para que Deus possa fazer maravilhas através de nós. Queridos, tudo que nós precisamos para a vida, para viver a vida e a piedade, já nos foi dado em Cristo Jesus. Tudo. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Quantas bênçãos são? Quantas são? Todas. Quanto é tudo? Quanto que dá todas as bênçãos, né? Não dá para numerar. Não dá para contar. É incontável. Então, a Bíblia já resumiu nessa palavra. Todas as bênçãos já foram nos dadas em Cristo Jesus. Algumas pessoas, elas perguntam, mas por que eu não chegou até aqui ainda, pastor? Por que tal bênção ainda não chegou em mim? Porque talvez você não está aplicando os princípios certos. O que são princípios? Princípios são como teclas, botões que liga e desliga. Quando você aplica um princípio na terra, você liga essa chave no céu. E o céu libera as recompensas desses princípios sobre a sua vida. Quando você aplica o princípio da oração, o céu aciona, é ligado a essa chave no céu, e o céu se mobiliza para ativar esse princípio e derramar essa recompensa sobre você. Quando você aplica o princípio dos dízimos, você liga essa tecla, é ativada uma chave no céu, e a recompensa desse princípio cai sobre você. Vocês estão entendendo? E o princípio da honra, a honra também é um princípio. Quando você aciona esse princípio na terra, o céu libera a recompensa da honra sobre a sua vida. Amém? Então vamos descobrir o que é honra e vamos buscar as recompensas dessa honra em nossas vidas. Amém? Começa honrando o teu irmão ao lado, diga para ele, poxa, como você está bonito hoje. Você emagreceu, né? Essa roupa é nova, né? Parece que essa roupa te deixou 5 anos mais novo. Aleluia, sentiu honrado, meu irmão? Olha aí, ó, né? Mudou o semblante aqui, eu que estou vendo todos os semblantes aqui. Você viu que é só honrar, já muda tudo. Muda o ambiente. O que é honra? Honras, nós podemos encontrar no dicionário, podemos encontrar em alguns léxicos, que diz assim, algo valioso, algo precioso, algo de peso, de valor. Isso é honra. O contrário de honra é desonra. E o que é desonra? É não demonstrar valor, tratar como comum ou ordinário. E assim vai. Então a honra e a desonra. Honra é valorizar, desonra é não valorizar. Comum.
deu nada, né? E aí? Certo? Você não se incomoda, ele não te impacta. A desonra, uma pessoa desonrosa, é uma pessoa que não admira, é uma pessoa que não percebe, é um caráter de uma pessoa desonrosa. Então, nós precisamos entender, o livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 4, conta da vida de Jesus, ok? Jesus, ele andou por toda a terra, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, curando os enfermos e livrando a todos os oprimidos do diabo. Jesus, João, o evangelista, quando ele escreve, ele fala assim, não tem como escrever todos os milagres que Jesus operou. Não haveria livros suficientes na terra para relatar todos os milagres que Jesus operou. Olha que tremendo. Por onde ele passava havia milagres. Por onde ele passava vidas eram transformadas. Cidades, comunidades, pessoas eram transformadas. Cegos viam, mortos ressuscitavam. Poder de Deus operava através da vida de Jesus. Jesus impactou a terra. Agora, teve um momento na vida de Jesus que a Bíblia diz que ele não pôde operar nenhum milagre. Olha que interessante. A Bíblia usa a expressão não pôde fazer. O Deus que tudo pode, o Deus que não há nada impossível para ele, a Bíblia diz ele não pôde. Ele não pôde. E esse lugar que ele não pôde fazer chamado Nazaré, terra natal, onde ele nasceu, onde os amigos dele cresceram com ele. A Bíblia diz que Jesus lhe disse, quando ele chegou nessa terra de Nazaré, as pessoas não deram honra a ele. As pessoas não reconheceram ele. Quando ele passava por Cafarnaum, quando ele passava pela Galileia, quando ele passava por Jerusalém, havia um alvoroço. Havia um alvoroço, todo mundo dizia, Jesus está passando. Tinha um ceguinho, que é o exemplo nosso, ele começava a gritar, Jesus, Jesus. Havia uma festa quando Jesus chegava nas cidades. As mulheres saíam correndo dentro de casa, os homens largavam as suas ferramentas, todos iam para as avenidas, porque queriam estar aonde Jesus estava. Era tão forte a expectativa pela presença de Jesus, quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, a cidade inteira se moveu para lá, correram todos para lá, a ponto de ninguém poder chegar mais. E havia um grupo de irmãos, de amigos, carregando um enfermo na maca. Eles falaram, Jesus está lá na casa de Pedro, vamos lá, e você vai ser curado, e todas as expectativas, porque era uma alegria, Jesus está na nossa cidade. E quando eles chegaram carregando, 4 homens, carregando um homem numa maca, quando chegaram, uma multidão era tão grande, não tinha como eles entrarem, eles tiveram uma ideia. Olha o que é a expectativa e a honra. Nós não podemos perder essa oportunidade, é Jesus. Eles dão um jeito, sobem no telhado da casa, arrancam as telhas da casa, descem o homem da maca numa corda, onde esse homem cai, desce bem no centro da sala onde Jesus estava, para que Jesus curasse esse enfermo. Querido, isso é honra, isso é reconhecimento, isso é dar valor pela presença, isso dá valor ao que Deus pode fazer na sua vida. Quando você está diante de uma enfermidade, honre ao Senhor reconhecendo que Ele pode te curar. Honre ao Senhor quando você estiver passando por dificuldade, honre ao Senhor dizendo, eu te reconheço, eu reconheço que Tu és aquele que tudo pode fazer. Diferente de todas as cidades, Nazaré não criou expectativa, Nazaré não deu bola, Nazaré tratou Jesus como comum, como ordinário, como qualquer um. Ninguém foi para as avenidas, ninguém correu, ninguém gritou, e a Bíblia diz que não houve milagre naquela terra. Por quê? Jesus diz assim, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus está dizendo, Nazaré, vocês só porque vocês me viram crescer, só porque vocês me viram nascer, só porque vocês me viram brincando por aí, viram eu trabalhando na marcenaria do meu pai, vocês não reconhecem quem eu sou? Vocês não dão valor? Aí o versículo 5 diz assim,
e não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Quando não damos honra devida, não acontecem as coisas que queremos. Vocês estão aí, igreja? Quando você vê que a coisa está muito ruim, quando você vê que a situação está muito difícil, quando você perceber que a situação não está da maneira como você quer que esteja, perceba se não está faltando honra. Comece a olhar se não está faltando honra. Comece a sondar o teu coração, ver se não está faltando honrar aqueles que estão perto de nós. Primeiramente honrar a Deus, depois honrar o próximo, honrar aqueles que são devidos de honra. Amém? Deixa eu pegar um exemplo sobre desonra, ok? Um exemplo que vale muito a pena a gente perceber, e talvez eu vou ficar só nesse texto, e nós vamos encerrar para continuarmos na semana que vem. 1 Reis, capítulo 12, conta-nos a história de Roboão. Alguém já ouviu falar desse homem? Não é o bobão, é Roboão. Não é? Quem foi Roboão? Vamos ver lá. Cultura bíblica. Quem foi Roboão? Filho de Salomão. Eita, dá uma bala aí. Café jovem que pensa, dá um café para esse que acertou aí. Roboão, filho de Salomão. Salomão é aquele que veio da linhagem de Davi, onde Deus prometeu para Davi, nunca vai faltar descendência no seu trono. E Salomão, o homem mais sábio da época, ok? Criou uns filhinhos, e um deles, Roboão. Roboão cresceu num ambiente em que o pai, apesar da sabedoria, era um pai que tinha pelo menos 1000 mulheres. O cara não era fraco. Ele tinha muitas mulheres. E ele fez aliança com muitos deuses. Então foi um ambiente muito conturbado. Roboão cresceu. E provavelmente, Roboão cresceu num meio onde os conselhos não eram muito valorizados. Porque meu pai é sábio, eu sou o homem sábio. Então Roboão cresceu num ambiente onde não se valorizava conselho dos sábios. Talvez ele cresceu num ambiente onde o ouvir, onde dá valor aos anciãos, dá valor aos mais velhos, honrar aqueles que antecederam a nós. Talvez isso não foi muito valorizado na criação de Roboão. E agora esse hominho é rei. Agora temos um rei que talvez, digo eu, nunca aprendeu sobre honra. Nunca entendeu esse princípio de honra. Honrar as pessoas, honrar os mais velhos, honrar as circunstâncias. Aliás, nós precisamos trabalhar alguns resgates de protocolos, não é verdade, queridos? Eu vou falar uma história aqui, talvez eu vou denunciar a minha idade, mas vamos lá, né? Pôr a cara para bater. Eu sou do tempo que você chegava na escola e você fazia fila, né? Colocando a mão no ombrinho da frente e cantava o hino nacional, em posição de sentido. Quantos aqui são da minha época? Lembram disso? Fazia ali posição de sentido e olha lá se saísse, se cruzasse o braço, se abrisse as pernas. Levava, né, um coinque da professora. Nós somos do tempo em que se valorizava esses protocolos. O protocolo de entrar na sala de aula, quando a professora entrava na sala de aula, você ficava em pé. Lembra desse protocolo? Não é tão velho assim não, gente. São protocolos, né? Postura na sala de aula, você tratava a professora como uma autoridade. Para falar com a professora, você tinha que levantar a mão. E se ela pedisse para você, você tinha que pôr a mãozinha para trás. E falava com ela com respeito. Era um protocolo. Era um protocolo. E esses protocolos, que foi interpretado como prisão, como opressão, como tirar o direito. Não, na verdade, esses protocolos, eles traziam um princípio. Honre. Honre.
Eles nos protegiam e nos ensinavam a honrar. Hoje nós temos mais informalidade do que protocolo. Não é verdade? É comum às vezes eu entro em salas de aula para fazer palestras, né? E você entra na sala de aula, está lá o rapazinho, né? Ah, vai, tome jeito. O que você pensa que está aqui na sala, né? Quem é? Perdeu-se o protocolo. E ninguém faz nada, e é assim mesmo. E você que é o bobo de dizer, poxa, ninguém se levantou na hora que eu entrei. Protocolos, eles traziam princípios de honra. Não é verdade? Onde não há protocolo, queridos, não há honra. Não há honra, certo? Havia um respeito. Em casa, né? Em casa. O pai, que figura de respeito que era o pai. Que figura. Figura nobre. O pai chegava em casa, havia um lugar na mesa para ele. Ele falava, você ouvia. Hoje, o Juninho é o centro da casa. Né? O Juninho que manda, eu quero comer, né? Aí o pai não come, a mãe não come, todo mundo vive em torno do Juninho. A família chega para assistir televisão. O controle, na verdade não tinha controle remoto ainda, né? Mas a televisão era do pai, da mãe. Hoje, meu Deus, tem que brigar a força pelo controle. É meu, é meu, é meu, é meu. E sempre o Juninho fica com a TV. Ah, mas é tempos modernos, pastor. Tem que deixar os filhos com liberdade. Ouça, meu irmão, protocolos. Protocolos ativam honra. Não é prisão, não é caretice, não é viver fora do tempo, mas são princípios que nos protegem e nos ensinam, nos valoriza. Queridos, para você entrar, por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, se você não tiver no protocolo, você não entra. Tem que ter um terno, uma gravata, um sapatinho. Chegue lá de camiseta, né? Mostrando todas as tatuagens. Você não entra. Porque tem um protocolo. Tem um protocolo. Você não entra no Palácio Central sem um protocolo. Você não fala com o juiz. Eu trabalhei no fórum aqui da primeira vara da Fazenda Pública por alguns anos. E eu vi muitas vezes o juiz, eu mandar o advogado entrar, e por ele não estar de terno, de paletó e gravata, o juiz diz, eu não aceito esse, e o juiz era um italiano, bem bocudo, ele diz, eu não aceito esse sem vergonha. E eu tinha que falar isso para o advogado. Porque sem o protocolo, não entra na presença de um juiz. Por quê? Lembre-se, o protocolo ativa honra. O protocolo te dá princípios. Querido, aprenda a honrar as pessoas. Se é um doutor, se a pessoa é um doutor, chame de doutor. É doutor. Se é político, se é um prefeito, trate com os nomes necessários. Se é um juiz, é meritíssimo. Protocolo. E ensine a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não se desvia disso. Então nós vivemos uma geração correndo o risco de não saber nada sobre honra e protocolos. E isso pode desencadear grande maldição sobre famílias, sobre pessoas. Vocês estão entendendo, igreja? E aqui nós temos um exemplo de Roboão. Em 1 Reis, no capítulo 12. Então, só para te contextualizar. Morre Salomão, Roboão sobe o trono. E Salomão tinha impostos muito altos sobre o povo. A taxa tributária, a carga tributária, havia muito peso sobre a nação, muita opressão sobre a nação. E quando veio um novo rei, os nobres da nação vieram falar com esse rei, olha, é o seguinte, o teu pai era muito pesado. Vamos fazer o seguinte, aproveite a tua nova gestão, trazer uma nova campanha, um novo padrão para a nação, alivie as cargas. E diz assim, ele respondeu, se hoje fores um servo deste povo, e servindo e dando uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Quem que deu esse conselho? Os mais velhos, os sábios, os mais experientes,
os anciãos. Quando vieram pedir para ele baixar os impostos, ele correu para os mais velhos, que era o conselheiro do rei. Ele disse: o que eu faço? Eles disseram: se você for um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos, eles estarão contigo. Conselho dos mais velhos. Você aí, jovenzinho, adolescente, o conselho do pai: não ande com esse fulano, não se envolva com esse negócio, não faça isso, não faça aquilo. É um conselho dos mais velhos. É caretão, pai não sabe de nada. No versículo 8, olha o que o Roboão fez. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado. O que esses velhos gagá estão pensando? É uma nova gestão, só inovação, tudo vai fazer novo. Aqui agora Israel vai ser o país do futuro. E quando os sábios deram o conselho, ele não deu ouvidos. E aí ele diz assim: e consultou quem? Consultar a galera. Turminha da minha geração, que está sintonizada, que está contextualizada. Esses velhos aí já passou a época deles. Não tem mais. E consultou os jovens, volta para mim, por favor. E consultou os jovens que haviam crescido com ele, e agora estavam servindo. Galera, gente da mesmo nível, gente da mesma cultura, da mesma balada, das mesmas festas, da mesma escola. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. Usa droga aí, cara, agora é moda. Paga imposto não, eu sou empresário também, pagar imposto, Deus o livre, não tem como. Consultar a galera, não consulte os mais velhos. No versículo 10 desse mesmo capítulo, olha o que os jovens falaram para ele. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize para ele, faça esse povo aprender. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Olha o conselho da galera. Versículo 11. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O que os velhinhos tinham dado conselho para ele? Torna leve, e todo o povo vai estar contigo. Querido, deixa eu falar um princípio de honra hoje. Eu e você precisamos honrar os mais velhos. A Bíblia fala dos anciãos. Teu pai representa um ancião na sua vida. Teus avós representam anciãos na sua vida. O que é um ancião? Um ancião não é o velho, mas ancião é o experiente. A palavra ancião significa aquele que tem experiência, não importa a idade dele. Em todas as histórias de nossas vidas, em todos os contextos de nossas vidas, nós sempre vamos ter alguém com experiência. E se eu e você aprendemos a honrar aqueles que têm experiência, aqueles que já passaram, aqueles que já têm uma vivência, e eu começar a ouvir os conselhos desses, a Bíblia diz que eu ativo um princípio de honra. Existem muitos anciãos, existe muita gente experiente. Nós estávamos numa reunião esses dias aqui da igreja, a reunião do ministério, onde nós fazemos nas terças-feiras, e nós conversamos sobre isso. Você sabia que aqui na igreja, nós temos pessoas com muita experiência, pessoas que já estão há 50 anos servindo ao Senhor na igreja dele? Uma pessoa que serve ao Senhor com 50 anos de ministério, tem experiência ou não? Vale a pena ouvir? Nós temos aqui o pastor Paulo e a pastora Carmen, 40 anos de ministério, homens de honra. Quero honrar vocês nessa noite. E queridos, eu tenho o pastor Paulo e a pastora Carmen como os conselheiros. Muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão sobre a igreja, os rumos. Eu digo para ele: pastor, vamos almoçar hoje? Aí nós já temos um lugarzinho para almoçar, e ali eu consulto os sábios.
experiência. Eu tenho meu pai, eu dificilmente, eu não tomo uma decisão, uma direção, sem antes perguntar para o meu pai, pai, e aí? O que você me diz? Qual é o teu parecer? O que você pensa a respeito? Consultar os anciãos. Nós temos aqui o pastor Paulo Bezerra com a Regina, né? Temos aqui o pastor Eli com a Denise, gente que está servindo no reino de Deus há mais de 30, 40 anos. Você sabia que tem essas preciosidades aqui no nosso meio? Hã? Querido, eu quero te dar um conselho. Pergunte para eles. Pergunte para eles. Está difícil? Está precisando tomar uma decisão? Não sabe o que tomar? Sente com os sábios. Homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. Homens que têm autoridade, que têm uma vivência, que podem te dar uma orientação. Esse é um princípio de honra, que a Bíblia nos coloca, que a Bíblia trabalha para as nossas vidas. Quando nós acessamos esse princípio, nós destravamos e liberamos os céus sobre nós. Eu quero falar ainda sobre vários pontos de honra que nós precisamos ativar, porém essa noite, honrar aqueles que têm experiência. A Bíblia diz que Roboão, por não ouvir o conselho, por não ouvir a direção dos sábios, mas sim ouvir o conselho das massas, ouvir as tendências e seguir pela moda, seguir a tradição, seguir o que todo mundo está fazendo. A Bíblia diz que por causa dessa decisão, o reino de Roboão se dividiu. Acabou. E Jeroboão, um outro rei, ficou com todo o povo. E Roboão ficou com apenas uma fatia do reinado. Dividiu o reino. Perdeu. Porque foi pelo conselho dos mais descolados. Né? Interessante, conversando com alguns casais, né? E de repente, dependendo para onde ele vai se aconselhar, ele vai ouvir conselhos do seguinte: cara, larga, esse marido teu aí é uma furada. Te falei desde o dia que você casou, falei que não ia dar certo. Suma, larga esse cara. A galera, a turma que cresceu junto, a turma que anda junto. Agora, se você sentar com um sábio, se você sentar com um ancião e perguntar: o que eu faço com o meu casamento? Ele vai ter um conselho de restauração para a sua vida. Vamos aprender a consultar? Amém? Filhos, honre os seus pais. Ouça o que os teus pais dizem. Não é o que a galera diz muitas vezes, não é o que a piazada da escola está dizendo, não é o que a galera do Face está promovendo, mas o teu pai talvez tenha uma palavra totalmente diferente de todos estão falando. Mas é um sábio na sua vida, é alguém que tem uma vivência. Amém, queridos? Queridos, vamos pegar isso como exemplo nessa noite. Eu quero deixar isso para você. Tempo de honra. Tempo de honra. Vamos abençoar esse Brasil, vamos desenvolver uma cultura na nossa nação, vamos desenvolver uma cultura em nossa família, vamos dar honra a quem deve ter honra. Não devemos simplesmente obedecer a Deus, mas devemos capturar o coração de Deus. Então veremos a sabedoria que existe e não somente leis. O meu problema é que eu olho para Deus apenas como um legislador, mas se eu entrar no coração de Deus, eu vou entender que Ele não deu leis. Não é que Ele me diz: você tem que obedecer, você tem que se sujeitar, você tem que honrar. Não é lei. Diga, isso não são leis. Queridos, são princípios para abençoar a sua vida. Quando eu entendo que honra é lei, a mulher nunca vai conseguir honrar o marido. Porque ela sempre vai falar: se eu honrar esse cara, ele vai subir mesmo, vai trepar na minha cabeça. Mas não é lei, é princípio. A honra não está em obedecer, a honra está em valorizar. Maridão, valorize a tua esposa. Filhos, valorize os seus pais. Esposa, valorize o seu maridão. Porque esse é o princípio de Deus. O jovem Roboão nunca capturou o coração do seu pai e dos anciãos. Não teve essa cultura. Ele não aprendeu em casa a valorizar. Eu já vi lugares em que os mais velhos são motivo de chacota.
Os mais velhos são motivos de piada. Eu já tive ambiente em que se fazia piada com os mais velhos. E se você cresce num ambiente em que os mais velhos são motivos de chacota, sabe quando que você vai pedir opinião para os mais velhos? Nunca! No ambiente em que os mais velhos são gagás, são fracos, são inferiores, sabe quando você vai valorizar os mais velhos? Nunca! Então comece a honrar os anciãos e os sábios. Queridos, Israel, ele perdeu de entrar na terra, porque ele não acreditou na promessa de Deus. Ele não valorizou os espias que entraram e reconheceram. Ele não conseguiu ver o que Deus estava fazendo. Eles não conseguiram ver a bondade de Deus para com eles, simplesmente porque não honraram. Hoje, chegou o tempo de honra na sua vida. Amém? Comece a honrar. Comece a honrar mais. Dê preferência. Dê valor àqueles que são dignos de honra. Amém? Vamos nos colocar em pé. O Brasil, ele não é um país que aprendeu, a nossa cultura não ensina honra. A cultura brasileira não ensina honra. A cultura brasileira é a cultura do espertalhão. Não é verdade? A cultura brasileira é a cultura do ter vantagem. E nós nos convertemos e entramos no reino de Deus, mas ainda estamos amarrados nessa cultura. Não valorizamos as pessoas, não reconhecemos as pessoas, não reconhecemos aqueles que estão acima de nós. Não é ensinado isso. E cada dia mais esses protocolos estão se perdendo. Mas nós temos uma missão, e a missão é estabelecer o reino de Deus nessa terra. E honra é um dos fundamentos do reino. Amém? Pais, honre seus filhos. Maridos, honre as suas esposas. E vice-versa. Membro de grupo familiar, honre os seus líderes. São pastores sobre a vida de vocês. Igreja, honre o seu pastor. Eu sou uma autoridade sobre a sua vida. Quando eu estou falando e você está no celular, mandando mensagem, você não está honrando a figura da autoridade que representa. Não sou eu, o Kelsey, mas é a figura que eu represento, a autoridade que eu represento. Honre. Quando eu convido você para uma reunião, convoco você para uma reunião e você não vem, é que você me tem como qualquer um, como um ordinário, não como uma autoridade. E você está desonrando? Isso é ruim para mim? Que eu tinha para falar para 100, eu falo para 50, falo para 20. Mas você perdeu de ativar um princípio na sua vida. Amém? Honre mais. Vamos aprender a honrar mais. Nós não temos essa cultura. Nossa cultura é do relaxa, nossa cultura é do deixar para lá. Nossa cultura é de, sabe, alguém está falando, sai, vira as costas. Não faça isso mais. Se você veio para um culto como esse, sente e fique até o final. Quando você se levanta enquanto alguém está falando aqui, você está desonrando. Na sala de aula, quando você se levanta e sai e deixa o professor falando, você está desonrando. Quando o teu chefe fala, você tem que chegar das 8, você trabalha das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde. Quando você quebra esse padrão, você está desonrando. Você está dizendo, meu chefe não sabe de nada. Honra é um princípio que salva a sua vida e atrai a recompensa. A Bíblia diz, honre, e você recebe o galardão de quem você honra. Amém? Amém? Você acha que o teu pai é digno de honra? Não honre mais o seu pai. Você acha que o teu líder de grupo familiar é digno de honra? Sim ou não? Ficou mais ou menos, né? Então quando ele te dá um conselho, valorize o conselho dele. Quando ele convoca você para uma reunião, vai na reunião. Vai. E você vai honrá-lo. Amém? Vamos honrar mais.
Essa é uma cultura do reino. No trânsito, honre mais. Tem sempre os apressadinhos, deixa ele ir. Talvez ele está com pressa mesmo, está atrasado. Deixa ele ir. Hoje eu fui buscar minha filha lá na Positivo, na universidade. Fui eu e o Johan. No trajeto de ir e voltar, nós vimos 4 acidentes. 4 acidentes. E agora o Fernando disse que teve mais um ainda, ele, né? Honrar. Poupa a tua vida, livra a tua alma e te abençoa. Amém? Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Talvez você perceba que tem desonrado. Talvez você perceba que não tem sido um homem e uma mulher de honra. Eu quero convidar você a consertar essa área da sua vida. Quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar pela tua palavra, pelo valor que a tua palavra coloca em nós. Senhor, nos perdoe porque talvez nunca ou muitas vezes pecamos nesse princípio. Mas a partir de hoje, Senhor, Espírito Santo, ajuda os teus filhos, ajuda o teu filho, tua filha a ativar esse princípio. Pai, se temos aqui filhos que têm desonrado os pais, Espírito Santo, conserta isso na vida deles. Se temos esposas que têm desonrado maridos, não valorizando, adulterando, esposas que não são as esposas devidas, não honram os seus maridos, reconhecendo, submetendo, trabalhando junto, conserta isso, Senhor. Se há maridos que não honram suas esposas, a tem como as escravas, a tem como os objetos. Se tem homens aqui que têm cometido adultério, Espírito Santo, conserta isso agora, em nome de Jesus. E Pai, se tem homens e mulheres que não têm honrado o Senhor, Espírito Santo, traz um conserto nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, rabacata xandaralabás, oh, bababanabaralabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Você tem uma semana de grande sucesso.